Olá, pessoal. Hoje a nossa aula é de número 10 da disciplina de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. Relembrando, na aula anterior, nós tratamos da higiene na manipulação dos alimentos. Como atividade, nós fizemos o item 6 do nosso manual de Boas Práticas, aquele manual que nós vemos desenvolvendo ao longo dessas aulas. O item 6 tratava dos aspectos de higiene, higiene operacional, quer dizer, das operações, dos ambientes onde são feitas a produção de alimento, tratava dos aspectos de higiene dos equipamentos e dos utensílios, dos manipuladores, ou seja, a higiene pessoal dos colaboradores e também a higiene dos alimentos e das matérias-primas. Na nossa aula de hoje, o nosso tema vai ser as práticas de produção higiênicas. Nós vamos falar sobre a forma de higienização e os métodos de higienização que são utilizados. De um modo geral, a limpeza e a desinfecção dos ambientes, dos equipamentos e dos utensílios, elas seguem quatro operações básicas: a pré-lavagem, a limpeza com detergentes, o enxágue e a desinfecção. Então, com base no texto, eu vou disponibilizar um texto dessa aula de hoje, cujo tema são as práticas de produção higiênicas. Trago também mais dois artigos como complemento e com base nesse conteúdo, ou seja, baseado nesse conteúdo teórico, vocês vão, como atividade, desenvolver o item 7 do manual. O item 7 são os procedimentos de limpeza e desinfecção, ou seja, o tema da aula casa exatamente com a composição desse item do manual, que são os procedimentos de limpeza e desinfecção. Correto? Bom, os procedimentos de limpeza eficiente e desinfecção no ambiente de produção alimentar é fundamental que você analise alguns fatores, como o tipo e o grau dos resíduos nas superfícies a serem higienizadas, nos pisos, nas bancadas, né? A qualidade da água empregada. Não adianta nada você estar reutilizando uma água que já foi utilizada, quer dizer, enfim, precisa ser uma água boa, uma água limpa, para poder fazer esse processo corretamente. A natureza da superfície a ser higienizada, se é inox, se é uma bancada de granito, se é um piso, né? O método de higienização a ser aplicado, o método correto, e os tipos e níveis de contaminação microbiológica. Quer dizer, aquilo que você produz, um exemplo, se é uma parte do seu restaurante que lida com carnes, né, onde faz ali a parte da manipulação e do porcionamento de carnes. Então é um ambiente que traz resíduos de gordura animal, de sangue. Então você tem que analisar esses tipos de contaminação justamente para utilizar a forma adequada, tanto de limpeza quanto de desinfecção dessas áreas. Então, como eu disse, existem quatro operações básicas: a pré-lavagem, a limpeza com detergente, o enxágue e a desinfecção. A pré-lavagem, ela visa a redução da quantidade de resíduos presentes na superfície dos equipamentos e também dos utensílios. Muitas vezes, utilizando-se apenas a água, esse processo já remove cerca de 90% dos resíduos solúveis em água. Recomenda-se que essa água esteja numa temperatura aproximada de 40 graus e nunca inferior a 5 graus, porque dessa forma não vai ser feita a limpeza eficaz dessa superfície, né? A limpeza com detergentes é a utilização de um detergente para que, em contato direto com todas as sujidades, o objetivo disso vai ser separar essa sujidade das superfícies a serem higienizadas.
dispersá-las num solvente que contém o detergente e prevenir uma nova deposição sobre as superfícies. Para alcançar uma eficácia desejada nessa limpeza com detergentes, é necessário conhecer algumas características desses detergentes. Quer dizer, ele tem que possuir um bom emulsificador para dispersar as gorduras, ele tem que possuir um solvente para dissolver os resíduos dos alimentos, ele tem que ser emoliente, ou seja, para umedecer os utensílios que serão limpos. Ele precisa conter um agente de dispersão para ser lavado tanto enquanto água branda e água dura. Ele tem que ser muito solúvel para que seja eliminado facilmente em água durante o enxágue. E ele também precisa ser inofensivo ao homem. Ele tem que ser atóxico e não corrosivo. E além de tudo, ele precisa ser econômico, precisa ter um bom rendimento para você. E tem que ser uma coisa de qualidade. Não adianta utilizar um detergente meia boca que ele não vai conter na sua composição todos esses elementos que são importantes para uma eficaz limpeza utilizando esse produto. Uma outra fase é o enxágue. Depois da pré-lavagem, da lavagem com detergente, os equipamentos, os utensílios precisam ser enxaguados em água limpa para remover os resíduos suspensos e traços de componentes de limpeza, como o resíduo do detergente, no caso, né? E a última fase seria a desinfecção. É a última, porém, é indispensável etapa desse fluxograma de higienização. A desinfecção visa eliminar micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças, causam infecções, e também reduzir os alteradores, aqueles que promovem a decomposição dos alimentos. Então, essas são os objetivos, né, da desinfecção nos equipamentos, nos utensílios, em todos os ambientes onde se processa a manipulação dos alimentos. Essas etapas anteriores, de modo geral, vão reduzir a pré-lavagem, a lavagem, o enxágue, elas vão reduzir resíduos remanescentes. Porém, elas não fazem a desinfecção. Tá? Então, a desinfecção é muito eficaz e totalmente recomendada nesse processo. Não se pode pular etapas nesse caso. Essa desinfecção ela pode ser feita por dois meios, meio físico e meio químico. O químico é o mais utilizado no ambiente de restaurantes. Os meios físicos são, no caso, o calor, através de um vapor, jatos de vapor, geralmente a 77 graus, água quente. É recomendado que você deixe os utensílios numa água a pelo menos, no mínimo, 77 graus, por aproximadamente 5 minutos para que faça a desinfecção correta. E também através de ar quente, nos ambientes que tem caldeira, que tem vapor, pode ser também utilizado como desinfecção física. Outra forma é a radiação ultravioleta. Ela é usada para a redução de micro-organismos em áreas de processamento, muitas vezes em áreas tidas como laboratórios e ainda em embalagens plásticas, tá? Ela utiliza lâmpadas especiais que emitem uma radiação e que fazem essa desinfecção. O defeito desse processo é que ele é um pouco caro. Então, por isso, os meios químicos são muito mais utilizados. Esses meios químicos podem ser compostos clorados, que é o conhecido hipoclorito de sódio, que é o mais utilizado para lavagem de pisos, de paredes. A desvantagem dele é que ele é corrosivo e é irritante para a nossa pele.
Então, geralmente, você não utiliza hipoclorito em bancadas de inox, enfim, porque ele vai corroer aquela superfície, tá? Então, nesses locais, como bancadas de inox e tal, você utiliza geralmente o álcool a 70%, que também faz a desinfecção química, né? E existem também os compostos iodados à base de iodo, que são geralmente soluções diluídas, né, em álcool ou em água, e que realmente também funcionam muito bem com relação à desinfecção. A vantagem dos compostos iodados é que eles não são corrosivos, porém eles custam mais que os clorados. A desvantagem seria em termos de custo e também eles podem promover descoloração, tá, das superfícies. Então essa questão de utilizar corretamente essas etapas é muito importante, porque estudos mostram muitas deficiências relacionadas à limpeza inadequada, à pulagem desses processos, ao incorreto uso de um desinfetante ou de um detergente adequado, a falta de um enxágue adequado. Então, tudo isso, além de não promover a correta higienização, também pode promover a proliferação dos micro-organismos, que é justamente o que se procura evitar utilizando esses métodos de limpeza e desinfecção. Um outro fator importante que vocês vão precisar na hora de fazer a atividade lá, o item 7, são os métodos de higienização. Essa higienização pode ser feita manual, quer dizer, com as mãos. Ela é utilizada, não deixa de ser uma higienização mecânica, e é utilizada geralmente naqueles locais onde não pode ser feito por máquinas ou por equipamentos, né? Existe também a higienização por imersão, que é um método utilizado para utensílios, para partes desmontáveis de equipamentos, quer dizer, nas cozinhas é muito utilizado as tábuas que você utiliza para corte de carne, de legumes, você deixa elas sob imersão em solução clorada, ou seja, em hipoclorito, geralmente de um dia para o outro. Quando você chega no outro dia, está totalmente branca, tira aquelas manchas e tudo. Existe também a higienização por meio de máquinas lava-jato, né? E a utilização de meios spray também, o jato de água de forma spray para limpeza, né? Também é muito utilizado em pisos, paredes, tetos. E existe também uma higienização com espuma ou com gel para locais de difícil acesso, veículos também, muitas vezes, que transportam alimentos, né? E o texto fala também da higienização das operações como um todo, né? E da higienização ambiental do seu ambiente. Então, na verdade, é um complemento da aula passada e também são subsídios para que vocês possam desenvolver o item 7 lá do nosso manual de boas práticas, que são os procedimentos de limpeza e desinfecção. Então, dentro do seu tipo de negócio, que você começou a fazer o manual de boas práticas, você vai me dizer lá como que são feitos os procedimentos, quer dizer, tanto dos ambientes, quanto dos equipamentos, dos utensílios, da matéria-prima. Então, é feita a pré-lavagem, a lavagem, o enxágue, a desinfecção, como? Coloca uma solução clorada ou coloca uma solução iodada, enfim. Com base nesse texto, os artigos também que foram disponibilizados, tá? Muitas vezes vocês podem dizer, professor, você traz muitos artigos. Realmente eu trago. Vocês hoje estão num ambiente acadêmico, né, num ambiente de universidade, então é o que vocês vão ver até o final do curso. Artigos e artigos de profissionais que já estudaram isso que nós estamos vendo hoje e defenderam as suas teses em forma de artigos. Quer dizer, até mesmo
Para concluir o seu curso, você vai precisar defender um artigo, produzir um artigo e defendê-lo numa banca, que é o trabalho de conclusão de curso que vocês precisam fazer ao final do curso. Então, os artigos são importantes, é bom que vocês deem uma lida, porque são interessantes e servem de forma a melhorar esse conteúdo, entendeu? Muitas vezes, da forma como o texto está colocado, você não tem essa dimensão, mas quando vem um artigo tratando de estudo de caso, ou demonstrando, né, como foi feito a forma correta, então é uma leitura bem interessante e ajuda na sua construção do conteúdo e do conhecimento dessa disciplina, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, como sempre, e vamos desenvolvendo o nosso manual de boas práticas, que é a atividade de hoje, podendo ser entregue, como sempre, até a próxima aula. Muito obrigado e estou à disposição. Por favor, não deixem, não fiquem com dúvidas e não deixem de me procurar, tá ok? Um grande abraço.